Graça e paz. A devocional de hoje encontra-se registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, que nos diz a seguinte palavra. Olha só que coisa maravilhosa. Ninguém podeis servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra riquezas aí é a tradução do termo mamon. Veja só que coisa interessante. Jesus vem explicando algo nestes últimos versículos, nessas últimas devocionais. Lembre só, ele vai chamar os ouvintes dele, você e a mim, num primeiro momento, a tomar uma decisão em relação a dois tesouros, onde vamos ajuntá-los. Lembra disso? Depois ele vai falar sobre uma questão de escolha entre duas visões. Como é que vai ser? Se os nossos olhos são luz, teremos uma perspectiva de luz da vida. Se os nossos olhos são imergidos em trevas, todo o nosso corpo será tomado em treva. Agora, neste texto do versículo 24, o Senhor vai aprofundar a questão e vai ao fundo, vai na essência, vai lá no âmago da questão. Nós precisamos decidir a quem nós iremos servir. Quem serão os nossos senhores? Aí ele fala, vocês precisam refletir, porque ninguém consegue servir a dois senhores. Um senhor, Jesus vai falar, é Deus, e o outro senhor é a riqueza. Essa entidade, riqueza, ela domina, ela escraviza. Jesus vai falar, não podeis servir a Deus e a Mamon. Isto você não pode servir ao Criador, ao próprio Deus vivo, o Criador de todas as coisas, e querer ao mesmo tempo criar, adorar a criatura, que é o dinheiro, que é, literalmente falando, as coisas materiais. Nós não podemos servir. Que é uma prova muito clara, você vai acabar optando em devotar-se a um e desprezar ao outro. Para só para refletir, para só para pensar. Quem tem sido você? Como é que é a sua vida de generosidade? Como é que é a sua vida de participação, de doação, de ajuda ao próximo? Você já parou para pensar que você está servindo ao mamon quando a sua mãe ou seu pai estão precisando de um exame, estão precisando de uma cirurgia, e você está lá, ó, com a mão fechada, porque acha que a questão é do governo? Não, muitas vezes você está preso pelo Deus Mamon. A palavra de Deus vai nos dar dicas preciosas para ajudar a nossa vida a não ser vítima de Mamon, do Deus da riqueza. Como, pastor? A Escritura vai falar que quando nós praticamos a vida de dízimos e ofertas, nós aprendemos a temer a Deus, a colocarmos o nosso coração para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A contribuição ajuda-nos a evitarmos o espírito da ganância e ajuda-nos a refletirmos que de tudo aquilo que nós temos é obra da provisão de um Deus vivo e verdadeiro. E nós adoramos a este Deus que é vivo e verdadeiro, e não ao Deus Mamon, que é obra da criação, que é obra da criatura, que é mais uma perspectiva materialista de querer viver neste mundo, que um dia, mais cedo ou mais tarde, seremos apresentados diante do grande rei, em que daremos conta de todas as questões. Que Deus te abençoe, que você opte nesta noite em servir a Deus em espírito e em verdade. E no nome do Senhor Jesus, eu te peço, fica firme, fica conosco, fica com Cristo, e que Deus te abençoe.